certo. E aí, Eu tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Muito feliz de Amém. receber você aqui. Ó, o Marcelo tá aí mandando um joia para nós. Olá, Marcelo, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, Andréia. Eu, Então eu tá. falo que você é um presente que a natureza trouxe para mim. Que a Deus coloca as literatura, né? pessoas na vida da gente, né, Lúcia? É verdade. E a literatura, ela tem esse dom, né, de unir as pessoas, né? Exatamente. Então vamos oficializar no início da nossa live, nosso bate-papo literário. Meu nome é Andréia Brandão. Eu sou escritora há mais de 15 anos, 9 obras publicadas, e agora hoje eu estou aqui recebendo a Lúcia Rezende com muito carinho. Para ela falar, a gente vai falar aqui hoje de literatura, de livros, de como escrever, e tem spoiler na noite aí para nós, né? Principalmente para Uberlândia, né, Lúcia? Então, você se apresenta, fique à vontade, é um bate-papo bem informal mesmo. Aqui a gente vai abrir o coração, porque escritor é assim, né? É verdade. E a gente vai estar aqui compartilhando com o pessoal esses momentos aí, e você fica à vontade aí de se apresentar, tá bom? Meu nome é Lúcia, obrigada, Andréia. Meu nome é Lúcia, sou natural da cidade de Araxá e comecei na literatura recentemente, vamos dizer assim, né? Então, eu já estou aí com 2 obras, né, publicadas. O primeiro livro, que é Além dos Muros, e agora o outro, né, que vai ter o lançamento agora em agosto, que é o livro Dupla Face. Então, assim, sempre eu comecei as coisas um pouco mais tarde, né, Andréia? Mas eu acho que nunca, na verdade, é tarde para a gente poder começar, né? Com certeza, o que é muito importante assim da literatura é justamente isso. Não existe um tempo, existe o dom. Eu acho que Deus coloca para a gente uma missão É e a verdade. gente abraça essa missão para, né, para trazer aí as mensagens que eu me considero mensageira. Então, aí, Lúcia, se você quiser falar um pouquinho, como começou aí essa questão do primeiro livro, como é que surgiu a ideia, como é que foi desenrolando, como que Deus preparou para você aí esse momento? Então, eu já tinha, né, um sonho assim antigo de escrever, desde novinha, sempre tive vontade de escrever. Então, vivia escrevendo nos cadernos, escrevendo para os meninos na escola, né, versinhos e tal. E no ano de 2023, se não me falha a memória, eu estava procurando alguns eventos pela internet. E então, ia ter o Fli Araxá, né, o evento do Fli Araxá. E eu fui procurar quem era o homenageado daquele festival. E me deparei com a Carolina Maria de Jesus, né, ia ser uma das homenageadas, né, naquela época lá. E eu falei, eu vou pesquisar sobre ela, eu nunca tinha ouvido falar sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E me encantei com a história dela, e principalmente com as dificuldades, né, que ela tinha, não só na vida dela financeira, mas também de escrita, né? E então eu pensei, gente, eu sempre tive sonho de escrever, né? Se ela conseguiu escrever naquela época, que era um período tão difícil, por que eu não posso escrever agora, né? Aí pensei, vou escrever minha própria história. Depois eu pensei, não vai ser muito interessante. E nesse meio tempo, eu conheci um ex-detento, né? E então pensei, gente, eu poderia escrever a história dele. É uma história, assim, relevante, né? É uma coisa, assim, que vai causar um impacto. E então eu resolvi fazer o convite para ele, que a princípio não aceitou, né? E depois eu fui amadurecendo essa ideia com ele, vamos escrever, você sucesso seu livro, a sua história, né? Contar a sua trajetória, né? E então, assim, com muito esforço, consegui fazer com que ele, né, aceitasse esse convite. E então comecei a fazer as entrevistas com ele. E surgiu aí, então, a minha primeira obra, que é Além dos Muros, né? Que é a história real de um ex-detento e a importância da ressocialização. Então, assim, foi um livro, para mim, muito emocionante, porque você está tocando no terreno do outro, vamos dizer assim, né? Na sua sensibilidade, nas suas dificuldades. E aí, então, eu fui entender o universo dessas pessoas dentro do presídio, toda aquela dificuldade e quanto sai também do presídio, né? O que eles enfrentam aqui fora, né? E entender também que se Deus dá uma segunda chance para nós, né? Todos nós humanos erramos, né? Por que não dar também uma segunda chance para aquelas pessoas? Então, assim, me fez amadurecer muito, sabe? Nesse sentido mais humano.
né? E a minha segunda obra agora que vem, que é a Dupla Face, né? Que vai tratar da violência doméstica e o impacto na sociedade. Então, vou tocar também um pouquinho assim no ponto da violência doméstica também com os homens, né? Praticada com os homens. Nós falamos muito das mulheres, a gente sabe que o índice é muito grande, né? A gente vê toda hora no noticiário, mas também não podemos fechar os olhos que a violência doméstica acontece também com os meninos. E a violência doméstica, André, ela começa já na infância, né? Então, desde pequenininha, ali dentro de casa, né? É uma palavra mal falada que você fala com o seu filho, né? Então, assim, isso aí precisa mudar, ser mudado, né? E começa a mudar dentro de casa. O que é interessante, pode falar. Eu falo que um livro parece que tem uma ligação com o outro, né? Além dos muros, dupla face. O que leva uma pessoa a ir parar, às vezes, atrás das grades, né? É aquele comportamento que começa já enraizado ali, né? Desde pequenininho. A gente vai alimentando na criança e acontece tudo, né? O que vem acontecendo. Até comentei esses dias na live com o Tom, que até entrou aí, né? Muito obrigada pela sua presença, Tom. Boa noite. Boa noite. Então, eu falo assim, tudo começa tão pequenininho, a gente precisa mudar esse quadro, né? É necessário mudar. O que é muito importante de escrita de fatos reais, né? Eu também tive uma experiência, na verdade, meu primeiro livro foi baseado em fatos reais, né? Eu escrevi microcontos, então chama Retalhos de uma Vida, para quem não conhece, minha primeira obra, que eu fiz em homenagem à minha mãe. Então, tem um pouco também dessa questão da história, né, das pessoas, e o que é lindo da literatura que eu entendo, na verdade, não é a minha história, é a história de cada um. Que cada um que lê, né, de repente tem a oportunidade de fazer uma leitura de fatos verdadeiros, as pessoas se identificam. E de algum momento elas começam a entender que elas não estão sozinhas, que existe realmente sentimentos, né, que às vezes as pessoas não conseguem falar. Então a literatura, ela é uma ferramenta, eu vejo como uma ferramenta que alcança muitas pessoas, e assim, independente de qual história está sendo dita, ela tem uma conexão com a vida da pessoa. Então, alguém em algum momento se identifica. Então, eu gosto muito desse estilo, né, Lúcia? Assim, eu ainda não tive a oportunidade de ler seus livros, né, mas já está na minha lista de leitura. E, assim, é um trabalho muito bonito, muito bacana, difícil, né? Falar um pouquinho aí do processo criativo, do começo de idealizando um livro até o dia que a gente pega ele na mão, né? O quanto demora, o quanto é difícil, o quanto tem um trajeto percorrido de crescimento da gente também, porque o escritor também está se expondo, né? Então, assim, esse sentimento, eu acho que é interessante, às vezes, a gente compartilhar com as pessoas de como que funciona isso, né, esse processo. Se quiser contar um pouquinho, desde a hora que você pensou no livro até a hora que você pegou na mão o primeiro livro, é uma emoção, né? Mas conta aí pra gente um pouquinho, principalmente que você está aí no seu segundo, conta aí pra gente essa emoção aí que é a concepção, é como se fosse um filho, né, vamos dizer assim, carinhosamente. É verdade. Eu falo assim, a gente sempre escreve, eu entendi que ao longo assim, dos anos, que a gente escreve daquilo que mais nos incomoda, né? Uma pessoa que escreve, por exemplo, livros infantis, é aquela criança dentro dela que ainda não morreu, né? Quando eu escrevo sobre violência doméstica, é aquilo que me incomodou. Quando eu escrevo sobre um prisioneiro, é um desabafo, é uma emoção estar escrevendo histórias de outras pessoas, né? E a gente vê o outro também se emocionar, igual o protagonista, que é o Mark, né? Protagonista do Além dos Muros. Ele se emocionou inúmeras vezes ao relatar as histórias vividas lá por ele dentro de uma prisão, né? Então, assim, é igual você falou, é um filho que está nascendo aos poucos, né? O Dupla Face, por exemplo, eu estava num domingo aqui escrevendo algumas páginas dele e estava acontecendo uma violência doméstica aqui pertinho, né, com os vizinhos. Então, me fez refletir muito. Naquele momento ali, eu parei e falei, opa, eu preciso escrever também sobre isso aqui. Né? Um domingo de manhã, aqui tomando meu cafezinho, e isso está acontecendo aqui bem do meu lado, né? E a gente fica assim, sem saber
como reagir, né? Mas aí, de repente, ele vai ganhando forma, né? Aos pouquinhos, né? A gente coloca um pouco de sentimento aqui, um pouco mais de realidade ali, vai aos pouquinhos, a hora que a gente vê, é aquela emoção, né? O livro Além dos Muros, quando eu lancei ele, nossa, eu fiquei assim, falei, gente, eu não estou acreditando, porque o livro, ele tem o dom de nos eternizar, né? Nos eterniza, nos eterniza, né? Uhum. E eu vou te falar, é um vício, viu? Inclusive, eu já tenho, né? Eu já tenho para 2026 aí um livro de ficção a caminho. Uhum. É algo que assim não para, é algo que vai, que começa a inspirar a gente, pelo menos comigo acontece isso, né? Eu gosto muito de ler vários tipos de livro, né? E assim, a minha trajetória literária, como eu escrevo mais por hobby, porque eu tenho uma atividade profissional paralela, eu tenho vários estilos, né, de escrever. Então, eu tenho livros técnicos que eu tirei da minha parte profissional, né, 2 livros técnicos. Tenho aí também uma trilogia infanto-juvenil, que, na verdade, é como a gente fala também, né, a literatura, ela é uma cura, ela é uma terapia. E para mim, a escrita foi uma terapia bem interessante, porque, assim, a cada momento da minha escrita, era um momento da minha vida que eu estava passando. Né? Enquanto a gente escreve, enquanto a gente lê, a gente não se sente sozinho, né? E isso é o bacana de escrever. É verdade. E assim, essa questão, até o livro sair, a gente fica, depois que termina um, a gente já quer o segundo, já quer outro, né? Exatamente. Mas assim, falando um pouquinho de inspirações, vamos dizer, a gente tem um país muito rico de literatura, né, Lúcia? Isso é verdade. Muitos autores, eu gosto muito de poesia. Na verdade, eu leio todos os estilos. Eu tenho uma escritora assim, que eu me identifico muito, né? Clarice Lispector. Então, eu falo que eu tenho um pouco dela, né? Parece que é uma angústia, um pouquinho de depressão, um pouquinho, sabe assim, é um encantamento, né? As obras de Clarice Lispector, eu me vejo muito nisso, né? Às vezes eu sou um pouco melancólica também aqui quando eu estou escrevendo, sabe? E esses dias numa live com o Tom, me chamou até a atenção, a gente está falando com o Tom não, perdão, foi até com o Marcelo Branco, né? Ele está fazendo aí a correção do meu livro. E aí ele falou, nossa, Lúcia, você se inspirou tanto em Carolina Maria de Jesus, e vendo a sua história no livro, né, porque conta ali também a minha história no Dupla Face, é como se a gente estivesse também vendo você no quarto do despejo, né? E hoje eu estava vindo do trabalho e fiquei pensando, mas não é que é verdade mesmo, né? Então, assim, aí ele me deu já um feedback, assim, sobre o livro do Dupla Face, eu falei, gente, então estou no caminho certo mesmo, da literatura, né? E as histórias reais, elas são os livros de não ficção, né, biografia, reportagem, né, é tudo aquilo que eu gosto, né, eu vou fazendo as minhas investigações, sabe, para poder escrever cada obra dessa aí, né, ela não engloba somente a história que as outras pessoas me contam, a gente tem que ir a fundo dentro da sociologia, né, buscar informação, relatos mais fortes, não só de pessoas que já me contaram, mas eu faço várias pesquisas também. E esse olhar do escritor sempre é um olhar curioso, de leitura do mundo, né? E você falou uma coisa muito importante. A inspiração nossa, ela vem muito do eu, né? Do que a gente está sentindo, dessa inquietação que a gente tem. Algumas coisas que às vezes a gente não aceita, a gente tem uma visão diferente. Isso, de alguma forma, precisa sair, né? Para o mundo. E aí a gente compartilha aí. Ser escritor, muita gente fala, mas você é corajosa, né? Porque assim, vai ter gente que não vai gostar do que você escreveu. E tá tudo bem, não tem problema não gostar. Gosto não discute, né? Mas também vai vir outras pessoas que vão gostar, que vai servir, que aquela mensagem vai trazer algo positivo para a vida dela, e isso é o que vale. Eu acho que o mais importante não tem valor. Aliás, é o que tem valor, né? Não tem preço, tem valor. Mas tem um grande exemplo, que são as obras de Machado de Assis. Teve algumas obras dele que não fizeram tanto sucesso, né? E ele tem outras obras que hoje é matéria de faculdade.
Então, eu falo que todos nós, escritores, somos um pouquinho de Machado de Assis, né, nesse campo, né? E assim, eu, por exemplo, na minha época, eu era obrigada a ler, né? A gente não tinha, assim, muitas opções, como tem hoje, né? Por que que eu tenho essa questão da literatura? Eu fui muito incentivada quando criança pela minha mãe. Então, fui contando um pouquinho de como que a gente entra, né? Por que a gente gostar, muitos não gostam. Então, como que a gente entrou nesse mundo, né? No meu caso, eu desde dos 6 anos, no contraturno da escola, que meus pais separaram, eu tinha 6 anos, e minha mãe ficou criando, nós éramos 5 e de escadinha. E ela não gostava que a gente ficava na rua. Então, contraturno da escola, ela mandava a gente para a biblioteca municipal, entendeu? E aí a gente lia tudo. Eu, por exemplo, eu adorava as lendas. As lendas eu lia todos, o Vagalume, a coleção Vagalume eu li todos, entendeu? Então, assim, e eu gostava daquilo. E tomei gosto, e realmente a leitura é hábito, né? A gente precisa aprender a ler. Não só forçosamente, mas como um prazer mesmo, um entretenimento. Mas hoje isso está cada vez mais longe, né? Que a gente vê aí. Eu tenho até uma curiosidade a meu respeito, assim, que eu falo muito pouco sobre isso, né? Na verdade, eu comecei a estudar muito tarde. O meu pai era daquele sistema antigo, né? Então ele achava assim, filha e mulher tinha que casar, né? E olha que não está tão longe assim, hoje eu estou com 51 anos. Então, assim, eu comecei ali aos 8 anos de idade, com muita dificuldade mesmo, né? E logo ele veio a adoecer, e aos 12 anos ele me tirou da escola para poder ir trabalhar e ajudar em casa. Então, eu acho assim, interessante essa questão quando eu falo de começar tudo muito tarde, né? E, às vezes isso me incomoda um pouco, mas depois eu paro e penso e falo, não, aconteceu tudo como tinha que acontecer mesmo, né? Era o que ele podia me oferecer naquele momento. Então, não posso guardar mágoa nem nada e tenho que seguir, né? Trilhar o caminho que eu sonho para mim, né? Que é dentro da escrita mesmo. Perfeito. O Tom jogou um questionamento aqui, os encontros também são inspiradores, não acham? Sim, demais. Então, assim, eu acredito, inclusive, Tom, que a gente precisa fazer mais isso. Porque, assim, os escritores, eles cada um vive ali no seu mundinho, às vezes tem seu livro ali, mas tem dificuldade, né, de repente, de fazer um marketing, de se mostrar a cara, mostrar as obras, vender livro. Isso é uma dificuldade para nós. Então, assim, essa questão da iniciativa do bate-papo literário, ele tem esse objetivo também, sabe? De encontrar, né? Discutir um pouquinho, igual a gente está falando aqui, contar um pouquinho de cada um, contar das suas obras, como que surgiu os livros, né? E assim, isso acho que enriquece e fortalece nosso grupo de escritores. A gente precisa mais disso. Porque hoje as pessoas mostram muito, entregam pouco. Muitos entregam e não mostram. É verdade. André, e hoje se nós estamos aqui, eu, você, o Tom, né, o Marcelo Branco, a Sônia. O Tom é um presente que Deus me deu também, né? É um escritor lá de Araxá, poeta, e assim, eu sou super fã dele. Agora você, André Brandão, Marcelo Branco, Sônia, a gente se conheceu a partir daquele grupo, né? Criado no ECER, esse movimento que teve aqui em Uberlândia, onde eu tive a iniciativa, né, de criar um grupo para escritores de Uberlândia. E isso nos uniu de uma certa forma e é gratificante. E vamos contar um pouquinho dessa união, o que vai sair disso? Quer soltar aí um spoiler pro pessoal? Porque aí, assim, pode ser que agora nós não temos muita audiência, né? Mas vai ficar gravado, quem sabe depois o pessoal vai estar também procurando, saber como que foi nessa live, né? Porque, assim, para mim, é a primeira live ao vivo aqui, né, no Instagram, com esse bate-papo. Assim, vai ter erros e acertos, como tudo na vida, a gente tem. Mas, assim, o que é importante, está sendo plantada uma sementinha, né, Lúcia? Então, você fala um pouquinho. Acho que é hora da gente já tá falando sobre esse assunto. Verdade. E enquanto, assim, ser a primeira live, né, que você está conduzindo agora, os erros, eles fazem parte do processo, né?
E aqui a gente está sendo o mais natural possível, nós estamos sendo nós mesmos, né? E isso é o bacana, isso é a essência, né? Eu gosto muito também da live do meu amigo Tom, Devaneio, chama, né? Então, assim, a gente também fica muito à vontade ali no domingo, sempre participo com ele, e tudo na maior naturalidade, assim, tá tudo perfeito. Né? Somos humanos, né, Lúcia? Faz parte, né? Dessa união nossa, né, de escritores, desse grupo que foi fundado, né, com a intenção de unir os escritores, hoje já é um outro grupo diferente, né, que é o grupo da Academia de Letras de Uberlândia. É algo, assim, que me trago muita satisfação, né? De vez em quando eu vou lá dar uma cutucada no grupo, solto alguma coisa, aí eu vejo todo mundo conversando, eu falo, nossa, gente, que legal. É dali que, né, a gente vai colher frutos, né? E vamos aí ter futuramente muitas histórias bonitas para contar através da Academia de Letras de Uberlândia. Perfeito, Lúcia. E assim, o que é muito interessante grande parte, ou parte dos integrantes, né, não são nascidos em Uberlândia, são uberlandenses de coração, né? A cidade de Uberlândia nos abraçou. Eu moro aqui há mais de 30 anos, inclusive já tive um projeto social aprovado pelo PEMIC, né, que é as Aventuras de Flavilu, que a gente teve. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela cidade, e para mim é uma honra esse convite, poder participar desse movimento, poder contribuir, né, de forma inicial. Às vezes a gente não sabe o que vai dar para fazer, mas assim, vamos fazer. Deus está na frente de tudo, as coisas vão fluindo e vão acontecendo. E assim, eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, da gente estar aí entre trancos e barrancos, construindo algo que vai ficar como um legado também. Além dos nossos livros, Uberlândia tem essa necessidade, né? Entendo que é muito interessante e necessário esse movimento. E oportuno. Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse movimento nesse momento. Só agradecer a todos. Eu estive conversando com o filho do Ciomar, né? Que foi o primeiro fundador da Academia de Letras de Uberlândia. E então, o filho dele vai estar fazendo para nós aí a doação, né? De uma parte aí do acervo do Ciomar. E aí, hoje, ele me contando lá as histórias do pai. Nossa, como que eu me identifiquei com o Ciomar? A sensibilidade, né, de ter uma academia voltada com um propósito diferente, que é levar a escrita para as pessoas menos favorecidas, né? E eu falei, gente, é muita coincidência a gente se deparar com um outro escritor, um outro fundador de uma academia lá atrás, com os mesmos propósitos, né? Então, assim, eu fiquei super encantada, sabe? Então, ele foi me mandando só os artigos dele, eu falei, não tem nem como não homenageá-lo. Eu me vi nele, sabe? Assim, quando você se identifica com aquela pessoa. E é muito bacana, assim, está sendo, para mim, algo transformador. Né? E eu acredito também que para todos, né, a parte toda aí da diretoria agora da Academia de Letras, né? Com toda certeza, assim, esse início realmente é difícil, né, porque inclusive tem essas questões de incentivo, de ter patrocínio e tudo mais, mas assim, a iniciativa em si é muito bonita e é muito verdadeira. Então eu acredito que vai ter sucesso aí, em médio prazo a gente vai ver muita coisa sendo feita pela academia, muitos escritores sendo abraçados, aqueles que têm o sonho de escrever e que a gente vai ajudar esse sonho, porque esse sonho é possível, esse sonho dá para ser feito. Então, assim, indo pelo propósito, né, no caso da academia, de realmente abraçar a todos, sem distinção. Acadêmicos, não necessariamente 100% acadêmicos, nós somos escritores, a academia é formada por escritores que querem escrever, entendeu? E todos nós... Aconteceu um fato interessante, eu estava lá no terminal esperando minha filha, e aí eu não sei se eu estava conversando, não sei se foi com o Marcelo, se foi com a Sônia, mas eu estava falando por áudio, né? E eu estava comentando da Academia de Letras. E tinha dois jovenzinhos, assim, numa faixa etária de 18, 19 anos sentados, e aí eles me abordaram e falaram assim, Academia de Letras de Uberlândia, e a gente começou a conversar, e para minha surpresa, um deles até gravei, o nome chama Jeremias. Ele falou assim, eu sou poeta. Nossa, mas me deu, assim, uma satisfação tão grande, sabe? E aí ele já foi tirando de dentro da mochila dele os cadernos dele, as escritas dele, sabe?
caderno já surradinho, que ele leva para todo lado. Poemas escritos ali já, acho que desde quando ele tinha uns 12 anos. Então ele foi tirando com encantamento. E eu falei assim, gente, a Academia de Letras realmente ela tem esse propósito, né? Que é ajudar essas pessoas, né? Ele falou assim, eu ainda não publiquei nenhum. Então a gente ficou ali batendo um papo, e depois eu vim para casa, né, refletindo. A Academia de Letras vai servir para a gente formar grandes poetas, grandes escritores, né? Sim. Nós vamos ter ainda aí muitas histórias bonitas para contar. Eu creio nisso. Então, falando um pouquinho, o pessoal que está aí, eu sei que tem pouca gente ainda, mas se vocês quiserem estar colocando aí perguntas que vocês quiserem que a gente responda, quiserem fazer algum comentário, eu estou conseguindo ler os comentários aqui, o que vocês falam. Então, quem estiver presente, quiser comentar alguma coisa, adicionar falar alguma coisa, estamos abertos aí para interações, né, Lúcia? Às vezes dúvidas, perguntar também, né? E também, se você quiser, Lúcia, pegar um livro seu para a gente ler um trechinho, e depois eu faço aqui com o meu para a gente ir dando sequência aqui. Só um minutinho, você pega para mim? E eu fico pensando às vezes, sempre penso na verdade, sabe, o Andréia? Quando eu fui lançar o livro Além dos Muros, eu falo que a gente sempre tem dentro da gente assim, quem que vai me ajudar a lançar esse livro? Com que dinheiro que eu vou lançar esse livro? Mas sonhos são sonhos, né? E eu falo que a natureza, ela entende os nossos sonhos. Então, a Uberlândia, você até comentou isso, sobre o Uberlândia nos abraçar, né? A maioria dos patrocínios que eu tive para poder lançar o primeiro livro vieram de empresários da cidade de Uberlândia. E por isso esse sonho, né, pôde se tornar realidade, né, que é o livro Além dos Muros. O livro Além dos Muros, a história de Marvel é uma história muito interessante, porque ele não queria entrar no mundo do crime, né? Então, assim, ele foi, assim, meio que forçado a entrar, né? Então, eu vou ler, assim, o começo da história de Marvel, só para você entender, assim, o tanto que foi bacana ouvir, né, ele falar os relatos dele de como tudo começou na vida dele. Então, olha só. O ano era 1968. Nasce Marvin, numa família de lavradores, na zona rural de uma pequena cidade próxima da cidade de Araxá, Minas Gerais. Um ano após o seu nascimento, seus pais resolvem mudar-se para uma cidade maior, em busca de uma vida melhor. Foram morar em um bairro periférico da cidade. A vida caminhou por rumos estranhos, como se o destino já estivesse traçado. O casal teve outros 4 filhos, sendo 3 meninas e um menino. Apesar de extremamente pobres, tiveram alguns momentos felizes, mas também marcados por violência doméstica. No primogênito, surgiram os primeiros sinais de inconformismo com as questões sociais e religiosas. Por volta dos seus 8 anos, Marvin se tornou autodidata em eletrônica geral, filosofia e projetos de engenharia. E já tinha consciência da carência financeira da sua família e de toda a comunidade em volta. Então, ele começa a pensar em como reverter aquela situação. E no ano de 1976, é matriculado na primeira série do ensino básico, se tornando o melhor aluno da primeira série. Fato esse que não se repetiu no ano seguinte. Mas o que aconteceu? Como quase toda criança, ele se apaixonou por sua professora, que era bela e jovem. E na segunda série, repetiu-se de ano, por não se simpatizar com a professora. Ah, como essa criança deu trabalho aos seus pais naquele período. Envergonhado por ter repetido o ano, volta aos palcos com a decisão de ser o melhor. E já estava então ali com os seus 10 anos de idade. Eu adoro esse começo da história dele, né? É uma vida assim muito sofrida. E depois, aos 18 anos, ele muda, né, para a cidade de São Paulo, com a namoradinha dele, em busca de uma vida melhor. Então, assim, foi lá que tudo começou, a vida dele começou a mudar a partir dali, né? Então, assim, ele foi preso a primeira vez sem dever nada.
E quando ele voltou, quando ele saiu da prisão, ele teve dificuldade na ressocialização. Então, ele teve dificuldade na aceitação, né, com relação à sociedade, e com isso tudo ele volta, né, para trás das grades, e aí no livro ele cita que aí ele cometeu crimes com consciência. Então, no momento, assim, dessa escrita, ele chorava, ele não queria, às vezes, continuar, então tinha que dar tempo para ele, né? Eu esperava uma semana, e depois eu dava uma cutucadinha nele de novo, e até que o Além dos Muros nasceu. Muito bacana, né, Lúcia? Assim, a gente vê que a vida, ela dá muitas voltas. Quem diria que uma criança, né, que teve dessa infância, essa história, ela ia passar por tudo isso? Eu creio muito também que muita coisa está escrito, que a gente tem que passar, a gente passa, e a gente tem que estar aqui para aprender, para aprimorar, para melhorar, né? E com esse livro, os Muros tinha feito uma promessa para ele. Toda obra que vendesse, né, todo livro que eu vendesse, uma parte uma porcentagem iria para ele, né? Então eu tenho esse propósito, ainda tenho, né, tudo que vendo, dou para ele, uma parte. Uhum. E ele se ressocializou, hoje ele abriu o próprio negócio dele aqui em Uberlândia e está indo muito bem. E isso me deixa muito feliz, né? Então a gente vê que é possível ainda um recomeço, né? Até para essas pessoas que passaram o que ele passou, né? Uhum. Fora as outras pessoas que foram presas injustamente estão lá até hoje, porque aqui alguns processos, né? Deixam de lado, pessoas estão lá dentro pagando por crime que não cometeram, né? Então eu sempre tive esse olhar para isso. Por isso que eu falo que cada escritor fala daquilo que me incomoda, né? O que me incomoda é o outro ser injustiçado. Então, assim, eu tenho esse olhar atento para isso, sabe? Uhum. Não, e é muito importante essa questão aí do recomeço, da superação, que eles têm, que as pessoas têm condição de mudar a vida. E a literatura, quando ela conta, né, os detalhes, que o autor escreve os detalhes, quem está lendo vivencia, consegue imaginar e entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, realmente é uma arte, né? E eu entendo como uma missão. Na minha vida, a literatura, ela é uma missão. A facilidade que às vezes eu tenho para escrever, eu entendo que é uma mensagem que tem que chegar para alguém em algum lugar. E se chegou para alguém, se viu, já valeu a pena ter escrito. Né? E algumas pessoas chegaram até mim através dessa escrita, da Além dos Muros, né? Contando suas histórias. Nossa, mas como é bom ter alguém que escreveu sobre isso, porque eu tenho um parente que passou assim, um namorado que viveu isso. Né? Então, de uma certa forma, as pessoas se sentem abraçadas. Né? E Marvel, quando ele viu o livro pronto, ele chorou muito e me fez uma promessa de que ele nunca mais iria pisar naquele lugar. Então, assim, olha para você ver que gratificante que é ouvir isso, né? Uhum. Então, são, assim, escritos que transformam vidas. Às vezes a gente pensa que não, né? Porque ele é um livro, sim, cheio de preconceito. Só que quando eu escrevi ele, eu já sabia tudo que eu iria enfrentar. Né? Até a editora, né, que publicou esse livro, quando eu fui conversar com o responsável, ele falou: você tem certeza que você quer escrever esse tema? Sim, eu tenho certeza. A gente tem que estar preparado, né? Quando a gente escreve algo forte assim, né? Exato. Isso é muito importante. E assim, um outro ponto que eu acho que vale a pena às vezes a gente compartilhar a Andréia, a Lúcia, todas as pessoas, né, que se atrevem a escrever, não são melhores que ninguém, né? Nós somos humanos, nós temos os nossos defeitos, e o que eu entendo que a gente está buscando crescer, a gente está buscando contribuir para um mundo melhor. E eu me considero um aprendiz. Vou ler para vocês um poema que eu fiz, que eu me identifico e que eu transformei em música, inclusive está nesse livro, Versos que Cantam, André Brandão. O bonito da vida é aprender, iniciante na arte do saber, aceitar que desconhece e se dispor a experimentar o dispar. Aprendiz eu sou e serei, cresço quando reconheço que nada sei. Os dias passam, mas aprendo. Existem vazios em mim, entendo. Respostas que não servem para as perguntas, surpreendo. O mundo não é meu amigo, chega a ser cruel. Aprendiz eu sou e serei.
cresço quando reconheço que nada sei. Aprendo que dependo das escolhas para ser feliz. E nem sempre meus sonhos serão aceitos por um outro infeliz. Eles são meus. Quando quis, aprendi sozinha e fiz. Aprendiz eu sou e serei. Cresço quando reconheço que nada sei. Aprendo que... Aqui eu não vou repetir, já vou seguir. Assim como cheguei, partirei, levando comigo somente o que aprendi e guardei, na alma e coração, sendo um eterno aprendiz da emoção e razão. Aprendiz eu sou e serei. Cresço quando reconheço que nada sei. Uau! Então, que lindo! Esse poema eu escrevi me identificando e realmente é o que eu me sinto. Eu me sinto aprendiz, eu aprendo todos os dias com tudo. Com as coisas boas, com as coisas ruins, com as dificuldades, com as conquistas, que são muitas. E isso é a nossa vida, né, Lúcia? É um eterno aprendizado. No finalzinho eu vou compartilhar com vocês a música, a mais nova música. Que coisa boa! Ô, André, eu vejo assim, através do poema que você leu, e muitos outros poemas, né? Às vezes a gente tem certa dificuldade de lidar com as dores, né? Mas se a gente for olhar com um olhar diferente, existe beleza até mesmo na dor. E através disso tudo surgem grandes poemas, né? Surgem grandes escritas, né? Então, assim, a beleza não consiste só em não ter dor. A beleza também na dor. Né? A gente tem que começar a entender isso, né? Aí a caminhada fica mais leve. E assim, essa questão da dor é bem marcante para mim. Na verdade, o que me instigou mais a escrever foi a dor. A dor guardada no peito. E eu precisava tirar essa dor. Então, assim, eu escrevi para realmente tirar a dor de dentro. Então, eu tenho também, toda a minha literatura, ela tem esse cunho, às vezes um pouco de tristeza, de angústia, mas, por outro lado, ela também tem otimismo, tem esperança, tem superação, tem conquistas, tem sonhos realizados, tem tudo isso também, que eu acho que é a vida nossa, né? Que não é só de flores que a gente vive. E essa questão aí... justamente por isso que eu falo que o escritor, né, ele escreve sobre aquilo que mais me incomoda realmente, né? E dentro da dor surgiu os seus poemas, né? Dentro da sua dor, né? Uhum. Dentro da minha dor surgiu o Dupla Face, né? Dentro daquela dor de ver o outro injustiçado, surge o Além dos Muros. Então, nós escritores somos isso, né? Então, e assim... eu aprendi uma coisa, o André, assim, eu ando sempre com um caderninho na bolsa, e a caneta, né? Porque escritor tem isso, né? As ideias surgem, você já tem que estar preparado ali para escrever o que vem da sua mente, é muito repentino, né? Chega a ser assustador. Assim, eu acho, Lúcia, assim, no meu caso, né, eu estou falando por mim, eu até hoje eu não me vejo como escritora, eu penso que eu sou a mensageira, porque às vezes as coisas, né, surgem de forma tão espontânea, do nada, assim, que depois eu leio e releio e falo, será que foi eu que escrevi isso? Por que eu escrevi isso, né? Então, assim, eu entendo mesmo que tem esse cunho aí espiritual, de missão, de inspiração, e que essa mensagem, ela precisa sair. Não tenho grandes pretensões de best-seller, de sucesso como escritora. Eu entendo que isso, se tiver de vir, será bem-vindo, mas é algo que, assim, eu não escrevo para isso, necessariamente, entendeu? Mas uma questão pode falar, perdão. Não, é porque, assim, e assim eu sou feliz, porque eu não faço o livro para vender, é igual você falou, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de colocar um livro, um tema, que às vezes não vai ser muito bem aceito. Pode não virar um best-seller, pode não virar, sim, mas a mensagem que você queria passar, ela foi passada. Então, para mim, isso é o suficiente. Né? E a gente não tem que se sentir frustrado por isso, né?
Por exemplo, no livro Além dos Muros, eu sei das dificuldades que enfrento com eles. Mas eu vou me frustrar? Não, eu vou continuar, né? A gente tem que se tornar mais forte a partir dali. E outra coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada é que a natureza, ela entende aquilo que a gente quer, né? As coisas vão surgindo. A Academia de Letras, por exemplo, de Uberlândia, surgiu, né, para mim. Uma escrita surge para mim. A natureza, ela entende os nossos propósitos, principalmente quando a gente não está em busca da questão financeira. Igual você disse, escreva por hobby, né? Um escreve porque quer se livrar daquela dor. Cada um tem o seu motivo para poder escrever. E aí a natureza e Deus, eu falo natureza porque tem pessoas que são ateus, né? Então eu gosto muito de usar esse termo, a natureza que entende, né? Até respeitando quem não acredita em Deus. E o universo, a natureza, Deus, ele entende o propósito do nosso coração. Então as coisas, elas vêm, é natural que elas aconteçam, né? Então hoje a gente escreve, amanhã está na academia, depois está fazendo outro projeto, depois nós estamos lá ajudando os jovens, e é isso aí, né? É isso aí. E penso que já passou 40 minutos, 43 minutos, esse papo gostoso, que eu nem vi a hora passar. E é muito bom, né? É muito bom, assim, nós já tivemos muita audiência, né, mas agradecemos de coração aí todos que estiveram aqui com a gente, que estão aqui com a gente, né, convidamos vocês, e eu principalmente convido os demais para a gente fazer esse bate-papo, que eu vou criar esse painel lá, ter esse, dentro do meu canal do YouTube, eu quero ter, né, esse quadro que eu vou levar para lá e deixar lá eternizado. Amanhã a Lúcia está lá assinando o best-seller, ela foi minha segunda entrevistada no bate-papo literário. E eu vou dizer, fui entrevistada pela Andréia Brandão. Mas, assim, é muito gostoso, é muito bacana essa troca, compartilhar isso, assim, independente de quantas pessoas alcançarem, o importante, eu entendo, é a gente falar claramente, né, desse dom que a gente tem, dessa paixão que a gente tem pela literatura, em fazer mover, né, esse movimento aí todo, né, que está sendo feito. Isso é muito interessante, muito importante, e vai ter gente que não vai achar, né? Mas a gente acha. André, eu havia separado um texto para poder ler, e até vou ler ele aqui. Ele é um texto, assim, que fala justamente sobre essa questão do tempo que a gente, às vezes, desperdiça, né? Por exemplo, quando eu digo que eu comecei muito tarde as coisas, né? E tem gente que está aos 85 anos arrependido por coisas que eles não fizeram. Então, esse texto, não sei se você conhece, ele é de Dom Herode. Às vezes eu até já escutei, mas eu não estou sabendo pelo nome, não. Mas você pode ler para a gente, vamos compartilhar. Esse texto, ele foi me apresentado em 2003, se não me engano. E hoje eu pensei assim, nós vamos ter a live lá, eu preciso ler um texto que marcou para mim, assim, lá atrás. Leia aí, então, esse texto, ele se chama assim, Instantes. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais risco, viajaria mais. Contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Iria a mais lugares onde eu nunca fui. Tomaria mais sorvete e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que eu tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria de ter somente bons momentos. Porque se não sabem, disso é feita a vida. Só de momento. Não perca agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, eu viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo.
Olha só que bonito. Forte, é lindo. Perfeito. Ou Então, seja, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, viu, Lúcia? Foi muito bacana, muito gostoso o nosso bate-papo, super rápido, na verdade, eu achei que passou rápido. E aí eu não vou poder perder, né, que eu lancei hoje o videoclipe oficial da música Vou Me Mimar, que eu vou colocar para vocês, porque fala um pouquinho disso, do cuidar da gente. Né? Então, vocês observam a letra, eu vou deixar aqui para vocês, e aí depois que passar a musiquinha, ela é 3 minutinhos, eu acho, não, mas aí é 50 e deve com 1 hora que derruba, né? A gente faz a finalização, tá bom? Mas eu vou deixar ela aqui no fundo, mas se vocês quiserem ouvir aí no... Ó, vamos ver aqui se vocês vão ouvir. Estão ouvindo? Passado tempo, já cuidei de tantas coisas, pessoas, mas esqueci de mim. Dei conselhos, ouvi devaneios, soube de medos, encorajei por mim, calei. Na minha alma, dores, medos, segredos, eu me fechei, só você. Mas hoje eu entendo, no fundo compreendo, dei meu melhor, me tornei por inteira. Pode não ter sido importante, mas cada instante vivi com amor, mesmo na dor. Mereço alegria, mereço sonhar, mereço amor, sou menina, na magia da vida. Deixa fluir, nem cima, nem embaixo, o importante é seguir. Então decidi me curar, me amar, sentimento, vou me cuidar. Tirar um tempo pra mim, um banho quente, perfume gostoso, cantar, dançar e respirar, cabelo arrumar, pelo mundo viajar, vou me mimar. Pronto, aqui já falou tudo. Muito bom, está de parabéns. Coisa linda. Mas, pessoal, assim, para a gente finalizar, né, queria que a Lúcia falasse aí deixasse alguma mensagem para os escritores, né, o que você achar mensagem aí, e depois eu falo também, e a gente encerra a nossa live com muito carinho, muita gratidão pelo momento. Para os escritores, continue escrevendo, né? E para os iniciantes, quem for ver a live aí depois, né? Leiam bastante, escrevam sim. Né? A literatura, como eu te falei no começo da live, ela tem o dom de nos eternizar, e eu falo assim que é um universo totalmente diferente, né? Uma vez que você entra, você nunca mais sai. E fora essa conexão que a gente tem com os outros escritores, que eu estou adorando, assim, é um universo totalmente diferente. Então, é assim, não deixa os sonhos morrer, não. Começou, só vai, né? Continue, não para, não. Tudo é possível realizar, né? Exatamente, assim, os sonhos são possíveis de ser realizados. E eu nunca imaginei, né, tá aqui, né, tá falando aqui, tendo aí meus livros, minhas músicas sendo ouvidas, minhas mensagens sendo recebidas com tanto carinho. Então, assim, eu às vezes até me emociono de tanto que eu gosto. É algo que me completa, me realiza, e realmente é sonho, parece que eu não tô ainda acordada ainda, mas sentindo toda essa emoção e essa gratidão por viver tudo isso. Deus permite a gente viver tudo isso. Então, assim, só agradecer a Deus, primeiramente a Ele, e pedir forças para continuar. O quanto eu conseguir continuar, contribuir com o que eu puder. E nós vamos ter muitas histórias para contar, né? Isso. E assim, não desistem, persistem. Não é fácil, mas é maravilhoso. Né? E se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar agora, agradecendo aí a presença de vocês. Quem não ouviu e quiser depois participar, né, ver a live e comentar, mandar mensagem, serão bem-vindos, né?
E até a próxima. Fiquem com Deus. Eu agradeço, viu, pelo convite, agradeço o pessoal aí que entrou para nos assistir. Tudo de bom para vocês, Deus abençoe vocês sempre. Amém. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Um beijo.